bem-vindos aqui ao Museu da Imigração. Vocês me ouvem bem? Bom, meu nome é Henrico, eu sou responsável pela programação cultural aqui do museu. É um prazer receber o lançamento do livro aqui, né, nessa tarde ensolarada, quente, ainda bem que aqui tem ar-condicionado. Enfim, eu queria agradecer mesmo a presença de todo mundo. Espero que seja uma palestra bem elucidativa, né, com as autoras do projeto. E gostaria de só mencionar algumas curiosidades, assim, já que a gente tem a presença da comunidade alemã aqui, né? O próprio edifício do museu foi projetado por um arquiteto alemão, né? Matthias Rosler. E, enfim, as estátuas do jardim também são de fundição em marmorarias alemãs. Espero que depois da palestra vocês possam dar uma voltinha, tirar foto. Enfim, é isso. Muito obrigado e qualquer dúvida, a gente está sempre disponível aí, tá bom? É uma alegria, né, imensa receber todos vocês aqui para o lançamento do livro. É uma grande alegria ter esse livro, ter em mãos, e é uma grande alegria realmente ter todos aqui para esse lançamento aqui, para a gente conhecer um pouquinho do livro Onde Mora a Saudade, né, que aborda a história dos alemães bessarábios e das colônias Aimoré e Água de Polônia, publicado pela editora Telha. Em nome das autoras, Alma Esther Suckert Bindewald e Eliana Suckert Fantalena, agradecemos ao Museu da Imigração, né, primeiro, por abrir as portas e nos receber, e a equipe que está colaborando para a realização deste evento. Realizar o lançamento aqui em São Paulo, nesse prédio histórico, né, é uma honra realmente, ainda mais considerando que os alemães bessarábios, quando chegaram, foram abrigados na hospedaria dos imigrantes que ficou aqui, né, antes de irem para as fazendas de café. Então, realmente é uma honra podermos estar aqui, né, nós, eu e minha família já tivemos o prazer de dar uma conhecida aqui, realmente é uma honra a gente pensar que os nossos antepassados estiveram nesse mesmo lugar, né. Então, agradecemos aqui a isso, tá? Também tem mais alguns agradecimentos a fazer. Tá? Primeiro, agradecemos a presença do senhor cônsul honorário da Moldávia, o senhor Flávio Mendes Bittelmann. Obrigada pela presença. Também o cônsul-geral do Paraguai, embaixador Luiz Fernando Ávalos. Agradecemos a presença de vocês aqui, é uma honra tê-los aqui nesse momento. E, é claro, agradecemos a presença de todos os familiares e amigos que estão aqui. É uma alegria, afinal de contas, tenho certeza que elas escreveram pensando muito em nós. E muitos de vocês, e nós aqui, né, colaboramos para a produção desse livro. Então, faz parte da nossa história. Então, a produção desse livro foi independente, não está atrelada a nenhuma universidade, instituto ou instituição e não recebeu financiamento privado ou público. Ao longo do percurso de pesquisa, várias foram as pessoas e instituições contatadas pelas autoras, as quais gentilmente colaboraram com entrevistas ou sessão de imagens. Contar a história dos alemães bessarábios não é tarefa que se faça sozinho e foram muitos os que colaboraram. Agradecemos aos que gentilmente conversaram com as autoras, dividindo suas lembranças, buscando suas memórias e os acontecimentos, aos que forneceram documentos e fotos e a todos que, com empolgação, incentivaram a escrita do livro. Então, imagino que muitos estão aqui, dos que deram entrevista e cederam fotos e documentos, então aqui é o agradecimento das autoras a vocês. Tá? E aqui eu tenho uma listinha em especial de alguns que colaboraram bastante, tá? Então eu vou ler. Eu peço um pouquinho de compreensão de alguns nomes, né, de alemães. Então, certo? Então agradecem aos entrevistados: Rodolfo e Emília Riesing, Roberto Bayer, Eduardo Maier, Carlos Hinz, Osmar e Matilde Knopp, Reinaldo e Traud Kellenwischer, Madalena Bayer, Guilherme Carlos Fitz, Dorothy Nebel de Mello, Ana Helga Hemsdorf, Helmut Hiller e Elvira Josen. E em memória, né, infelizmente nós temos aqui, mas também gratidão, a Frida Mohr, Berta Risson, Rosine Brandt, Ruth Buchschutz e Alma Suckert. Também temos alguns outros agradecimentos aqui, né, mais uma vez agradecendo não só a presença, né, mas a colaboração do cônsul da Moldávia, o Sr. Flávio Mendes Bittelmann,
ao senhor Edson Roberto Dreher, cônsul-geral honorário da Romênia, pela contribuição, e também à German Historical Institute Washington pela sessão dos mapas, ao professor Vladimir Benincasa, ao mestre Philip Bryan, colaborador da American Historical Society of Germans from Russia, a Bessarabian Deutscher Verein und Museum, a Thorsten Hiller, pela gentileza no consentimento do uso das fotos, e ao engenheiro Roberto Bayer Jr. pela elaboração dos mapas das colônias. E principalmente aqui as autoras, e acho que muitos de nós aqui também, né, agradece a Deus, né, a quem as autoras rendem graça e louvor, pela família a qual pertencem e pela linda e emocionante história narrada, e que através da conclusão desse trabalho poderá ser recontado. Damos graças ao Senhor, que ao longo da história, apesar de todos os infortúnios, abençoou seu povo nos diversos países e multiplicou. A principal gratidão realmente é a Deus por ter preservado essa família até aqui e ter tornado essa bela história, né? Seguindo, então, agora nós vamos a passar a apresentação das autoras, tá? A Alma Esther, que é bacharel em Ciências Contábeis pela PUC Paraná e CEO da empresa Kipos Contabilidade. E Eliane, que é tecnóloga em processamento de dados pelo Mackenzie, pedagoga e mestre em educação pela USP. Foi professora por 26 anos do Instituto Mackenzie e é membro da CA da Faculdade de Educação da USP. As autoras são netas de alemães bessarábios e pesquisam a história, a cultura e a genealogia desse povo com uma história tão rica. Passando um pouquinho agora para falar um pouco sobre a obra, né? Então, nós temos algumas palavrinhas que a gente pode falar aqui e queria que vocês pensassem o que vem à mente de vocês ao ouvir essas palavras, tá? Bessarábia, Strudel, Opa, Oma e Aimoré. Eu acho que poucas pessoas tiveram boas lembranças com essas palavras, né? Então, se essas palavras são familiares e trazem lembranças à mente, talvez você faça parte da história que esse livro conta. Pelo que eu vi, a relação de muitos aqui, alguns até encheram os olhos de lágrimas, com saudade, né? Não sou aqui, o nome do livro é Onde Mora a Saudade. Mas, se essas palavras te soam estranho, bom, então você tem a chance de descobrir uma narrativa ímpar, conturbada e emocionante, que é contada nesse livro. Então, agora, nós vamos passar a palavra às autoras, que vão poder falar um pouquinho mais sobre isso. Esther. Com alegria estamos aqui para apresentar o nosso livro e depois de uma longa caminhada, estamos aqui finalmente com o resultado do nosso trabalho. Nós crescemos, como a maioria dos que estão aqui, escutando as histórias de nossos avós, de nossos pais, de onde eles nasceram e onde viveram. Mas, em certo momento, nós percebemos que estávamos deixando de ouvir essas histórias e que a história da família ia ser esquecida. Então, urgiu a necessidade de registrarmos tudo quanto ouvimos. A primeira entrevistada nossa foi a Rosine Franz Brandt, a tia Rosa, que guardava muitas lembranças da Bessarábia e do Brasil. E assim, debruçamos-nos em documentos de imigração, pesquisas genealógicas, mais entrevistas com outras pessoas e anos de dedicação. Descobrimos um enredo maravilhoso e percebemos que tantos outros também, como nós, desejavam compreender melhor a história dos alemães besarábios. E agora está registrado nesse livro. Eu apresentarei o conteúdo do livro. Em seu prólogo, nós apresentamos o que se espera do enredo do livro. O testemunho de 3 pessoas
que vivenciaram os espaços geográficos que nós apresentamos no enredo: os reinos germânicos, a Bessarábia e o Brasil. O enredo está dividido em 4 partes, quais sejam: a primeira parte, a Bessarábia. De início, levamos o leitor a compreender a saga dos alemães besarábios recuando no tempo. Recuamos ali em 1815, 1850. Esse é o mapa da Europa em 1815. Ali, nós achamos importante inserir vários mapas no nosso livro para que possamos nos localizar. Ali, os senhores podem ver aqui o Império Russo, aqui Ashurado é a Bessarábia. Essa é a nossa terra, de onde os nossos antepassados vieram. Aqui são os reinos germânicos, ainda não unificada a Alemanha, os reinos germânicos de onde vieram os nossos antepassados até a Bessarábia, que na época era do Império Russo ainda. A Bessarábia é uma paisagem histórica, cenário de prosperidade por sua terra tão fértil, tida como celeiro da Europa, mas também uma terra de muitos conflitos. Narramos também como os alemães viveram ali sob o governo russo e depois romeno. De onde vieram os nossos antepassados? De onde partiram as famílias? Nós pesquisamos e encontramos nos reinos germânicos algumas famílias e que conhecemos. Para citar algumas, da Alsácia, a família Risum, alguns aqui, né? Do Palatinado, família Bindewald. De Württemberg, aqui nessa parte, né? Os Bessler, os Bayer, os Pipos vieram daqui. A família Ost também. Então, nós colocamos esse mapa no nosso livro e localizando algumas das famílias, né? Aqui nós vemos a planta baixa da colônia Curudichica, lá da Bessarábia. Essa planta, ela não está completa, mas aqui está a parte central da colônia. Aqui nós não podemos enxergar os nomes. Aqui nós não conseguimos enxergar o nome aqui, mas lá no livro vocês podem estar observando o nome de muitos desses que saíram ali da Alemanha e aqui nessa colônia. Assim como tantas outras colônias foram fundadas lá. E depois as colônias filhas também. E assim habitaram e fizeram prosperidade. Também falamos no livro sobre o cotidiano dos alemães besarábios lá na Bessarábia. Uma família debulhando milho, aqui atrás o celeiro, suas casas como era, carroça com aqui atrás as ferramentas de aragem da terra. Aqui embaixo, essa é a nossa foto de capa vista de Leipzig. E aqui a igreja luterana da colônia Zarata. Essas são fotos de 1918. Na segunda parte, nós trazemos um novo lar, o Brasil. Trazemos nessa parte a migração da Bessarábia para o Brasil. O que os motivou para empreenderem viagem junto às Américas, as terras desconhecidas além mar? Como se deu a preparação
imagem os navios. Aqui alguns navios das companhias de navegação da época. Isso é só um exemplo, porque havia muitos navios que faziam essa rota para as Américas. O navio Arlanza trouxe a família Franz, Brandt, Treichel, os Cross também. O vapor Württemberg, as famílias Zucker, Knopf e Wilhelm Most. O vapor Bayern, embarcaram as famílias Weiss, Hizum, Knopf, Martin Zucker, Kundel, Quast, Leis, os Deren, Kannewischen e os Miller. E aqui embaixo nós temos o porto de Hamburgo, na Alemanha. Essa é uma foto de 1900. Ali, a maioria dos alemães besarabes, eles vieram pelo porto de Hamburgo, vieram pelo porto de Trieste, na Itália, e também por Cherbourg, na França. Aqui, chegando ao Brasil, na hospedaria dos imigrantes, onde estamos agora, onde essa é da época, quando eles chegaram, a hospedaria estava aqui já. Essa é uma foto dos imigrantes na frente do museu, que agora é o museu. E depois também como foi aqui, como foram tratados aqui, e daqui para as fazendas do café, onde foram trabalhar. Segundo a Rosine Brandt, palavras dela: na hospedaria de São Paulo havia refeitório, cozinha, armazém, a ala masculina com banheiros e a lembrança dela. Quase 3 milhões de pessoas passaram por essas dependências nos 91 anos de existência da hospedaria. Saindo das fazendas de café, finalmente eles adquiriram a sua sonhada terra de que vieram lá da Besarábia para o Brasil. Nas colônias Aimoré, Água da Colônia e Colônia Seca. Nós decorremos então os marcos das colônias. Falamos sobre sua formação, a educação e a infância com suas brincadeiras, as igrejas luteranas e batista, as escolas que foram construídas pela Associação dos Colonos que custeavam seus professores. As escolas eram afiliadas à sociedade mantenedora da escola alemã, Deutsche Schule, aqui em São Paulo. A Deutsche Schule provia o currículo e acompanhava as condições de ensino nas colônias do interior do estado. Esses são os 2 pilares que os alemães levaram da Alemanha para a Besarábia e trouxeram para o Brasil: a religião e a educação. Também as serrarias, sobretudo a Aimoré, importante oferta de trabalho. O Clube Aimoré, com o campo de futebol, onde realizavam torneios entre os times da região. O armazém, ponto de encontro da colônia com múltiplas finalidades. A agropecuária, o moinho, a fábrica de paçoca. Também discorremos sobre a vida social da colônia, com as saudosas festas conhecidas em toda a região e as comemorações na Igreja Central. Podemos vislumbrar esses eventos nesse convite. Esse convite ele é de julho de 1933, quando da comemoração de 10 anos da colônia. Inicia-se de manhã na estação de trem da cidade de Presidente Venceslau, com um cortejo pelas ruas da cidade. Continua com festa no salão da colônia, com discurso das autoridades, recitações e cantos das escolas. Ato teatral da sociedade Kellental,
jogos, corrida de cavalos, corrida de sacos e à noite grande baile com duas bandas de música. Era uma vida bem, uma vida social bem alegre que eles tinham lá. Também um capítulo especial às mulheres, que tinham seu valor na família e nas igrejas. Excelentes cozinheiras, costureiras, professoras, enfermeiras. Aqui temos o mapa das colônias alemãs. Aqui temos a Aimoré e a Água de Colônia. Acejado é que traz a divisa. Aqui para cima é a Aimoré e aqui para baixo a Água da Colônia. Os sítios estavam todos aqui em volta. Vocês podem observar aqui a central da Aimoré. Aqui ficava a ponte, aqui a serraria Aimoré, frigorífico, as escolas, o armazém tantas finalidades tinha esse armazém aqui, o moinho, as outras igrejas luteranas, a congregação batista. Então nós compilamos esse mapa com as lembranças do Rodolfo Riesing, com entrevistas que fizemos e também com a ajuda de Roberto Bayer Filho. Dessa nossa pesquisa, nós chegamos então à conclusão que aqui dos reinos germânicos, essas famílias encontramos os mesmos nomes nas colônias e nos mesmos nomes e sobrenomes aqui na colônia Aimoré e Água da Colônia. Corroborando com a ideia de que o encontro dessas famílias em Aimoré e Água da Colônia não foi casual, mas intencional, reproduzindo a cultura, o modo de pensar e agir, a organização do estilo de vida da Besarábia. Vamos ver aqui, só para ilustrar. Em Württemberg, os Besler Pipos. Também na Prússia e Polônia, Besler Pipos Buschewitz Franz. Em Borodino é uma colônia da Besarábia. Nós vemos de novo Pipos Buschewitz. Em Curitiba, Besler Buschewitz os Franz. Em Aimoré, Água da Colônia, Besler Pipos Buschewitz e Franz, novamente. Se reencontraram todos depois das fazendas nas colônias no interior de São Paulo. A terceira parte do nosso livro, 1939-1945, compreende o período da Segunda Guerra Mundial. Relatamos a volta dos alemães besarábios que ainda permaneceram lá na Besarábia para a Alemanha em 1940. A expulsão de suas terras, o reassentamento e a fuga desses alemães para sobreviverem. Nesse capítulo colocamos a experiência de Helmut Hiller e sua família, que nos trouxe a dimensão do sofrimento dos alemães na época da guerra. Também a perseguição no Brasil. Nas colônias, a campanha de nacionalização do governo Getúlio Vargas faz obrigatório o uso salvo-conduto para autorização de locomoção dos imigrantes. Quem queria sair de Presidente Venceslau para se tratar em Presidente Prudente ou na capital, em São Paulo, ou para fazer compras ou para passear, tinha que ter esse salvo-conduto sempre consigo. E ali podemos ver que ele então diz a data, aonde vai e o motivo. E quando na volta, ele tinha que passar lá na autoridade da cidade, dizendo que estava voltando, porque foi e o destino. Quem era pego sem esse documento era levado até a delegacia e tinha que prestar explicações.
Também tivemos, durante a Segunda Guerra Mundial, a proibição de falar outro idioma senão o português. E aí houve muita dificuldade dos que não falavam. Mas o mais grave da época foi o fechamento das escolas alemãs nas colônias. Essa especialmente trouxe uma grande perda para os alemães besarábios, pois o ensino alemão precisou ser abandonado. A sociedade Deutschschule teve que sofrer mudanças em seu currículo para continuar o seu trabalho. E o nome da instituição foi alterado para Colégio Visconde de Porto Seguro, que ainda hoje é atuante aqui na cidade. Seguindo nosso enredo, nós falamos sobre a dispersão que se seguiu nas colônias, a busca das novas oportunidades, empreendendo negócios, assumindo outras profissões, e as colônias tornando-se bairros rurais, Presidente Venceslau. Aqui podemos ver alguns negócios da família Binderwald. O posto de combustível de Henrique Binderwald, a empresa de ônibus da família Binderwald e Bockschneider, a Igreja Batista Alemã de Guaianazes, porque muitos, quando saíram lá de Presidente Venceslau, vieram para a capital. E aqui, assumindo novas profissões, nas empresas aqui, foram congregar a essa Igreja Alemã de Guaianazes. A quarta parte, recomeços e reencontros. Finalizamos com o pós-guerra, dos que estavam na Alemanha e no Brasil. E os reencontros das famílias, principalmente na década de 1970. Narramos alguns encontros de irmãos, primos, que não se viam há 50 anos. Aqui nós temos o encontro da família Knopp, o encontro da família Risson, quando foi para a Alemanha, e o encontro da família Bessler, lá na Alemanha também. Situamos a Besarábia nos dias de hoje, o país Moldávia e a faixa litorânea, atualmente, da Ucrânia. E acrescentamos o relato do cônsul honorário da Moldávia, Sr. Flávio Bittmann. No epílogo do livro, ressaltamos a força dos nossos ancestrais e os valores enraizados que chegaram até nós, a 8ª geração nascida longe da Alemanha. A última parte é dedicada aos agradecimentos e 4 anexos. No anexo 1, o anexo mais saboroso do nosso livro, temos receitas besarábias, principalmente o strudel, que é o strudel salgado servido com carnes numa refeição, que é uma receita desenvolvida pelas mulheres besarábias. O anexo 2, lista de procedência dos primeiros imigrantes que saíram da Alemanha para a Besarábia. O anexo 3 traz a lista dos imigrantes das colônias de Presidente Venceslau. E o anexo 4 são documentos raros de cidadania alemã, dos alemães besarábios que voltaram para a Alemanha e adquiriram sua cidadania alemã. Este é o nosso livro. Entre nessa jornada, lendo com o coração, onde mora a saudade. Boa tarde. Nós vamos agora abordar alguns aspectos da elaboração dessa pesquisa. E vamos começar essa questão da pesquisa de um jeito um pouquinho mais light e tranquilo. Uma historinha. As minhas amigas aqui já devem ter ido lá por dentro, né? Porque sabem que eu adoro uma historinha. Alemão Besarábio tentando se explicar. Boa tarde. Qual o seu nome? Hans Bayer. Bayer é alemão. Sim, Bayer é alemão.
Ah, então o senhor é alemão? Não, eu sou romeno. Romeno? Mas o senhor nasceu na Romênia? Não, eu nasci na Rússia. Em Chisinau? Ah, Chisinau fica na Rússia? Não, Chisinau fica na Moldávia. Ah, sim, entendo. Coisa do tipo que é melhor não contrariar, né? O que acontece? Chisinau, hoje capital da Moldávia, ok? Lá pertinho da Ucrânia, não é? Só que era até 1918 Rússia, então quem nasceu lá até 1918 nasceu na Rússia. Só que a partir daí passa a ser Romênia. E então todos passaram a ser cidadãos romenos. Então quem emigrou, saiu de lá depois de 1918, saiu com passaporte romeno. Então, obviamente, ele é romeno, né, em outro lugar, certo? Então, daí essa brincadeira toda. E o nome, ainda para ajudar, é alemão. Por quê? Isso aí porque Esther mostrou ali no mapa pra gente, né? Do pessoal que sai dos reinos germânicos e vai para lá. O que nos levou a escrever esse livro? Nós tivemos duas motivações grandes. A primeira, a falta de material sobre a imigração dos alemães bessarábios, onde a gente pudesse ler e entender quem somos nós, o que aconteceu com esse povo. E também eternizar as vivências dos imigrantes das colônias Aimoré e Água da Colônia. Aimoré e Água da Colônia eram duas colônias muito ativas. Esse é um exemplo aqui das festas, mas lá eles eram ativos tanto social, cultural e economicamente. Mas, por questões de políticas governamentais, elas ficaram na saudade, mas não devem morrer no esquecimento essas colônias. Então, por isso, pensamos a importância delas estarem no livro. Essa saga dos alemães bessarábios, ela é desconhecida dos seus descendentes, e a gente, fazendo um levantamento bibliográfico em português, nós não encontramos praticamente nada. É escasso totalmente. Então, a gente pretende, com esse livro, começar a preencher essa lacuna que existe deste tema. Conter e ser contido. Nós pertencemos a uma história, e essa história também nos pertence. Nós somos escritos pelos acontecimentos passados, mas nós escreveremos os acontecimentos futuros. E isso nos dá a sensação de pertencimento a um grupo ou a uma família, ou seja, essa sensação que nós temos do ser humano de pertencimento. Nós iniciamos o nosso trabalho partindo de alguns valores que nós pensamos em valorizar. A história do homem no campo, a história do homem simples, do cidadão comum, valorizar a história da família e valorizar a história local. Seja esse local as colônias da Bessarábia, ou seja esse local as colônias de Presidente Venceslau. E por isso é que nós chamamos para o nosso prólogo 3 pseudo-coautores, se eu posso falar assim, deles. Quem que a gente chamou para falar com a gente logo no prólogo e dar voz a essas pessoas? O primeiro é Fritz Schwarz. Ele fez a viagem do Reino Germânico para a Bessarábia em 1817, através do rio Danúbio, que 2.850 quilômetros, não é uma viagem curta, e ele nos narrou em uma carta como foi essa viagem. A segunda pessoa que nós chamamos no prólogo é a Rosine Brandt. Rosine Brandt, uma mulher, também do campo, protestante, uma senhora simples, mas com uma visão social e política e uma memória também fantásticas.
e a ela nós dedicamos o nosso livro. E chamamos também no prólogo Oscar Quast. Oscar Quast nasceu nas colônias, ali em Aimoré e Água da Colônia, viveu, cresceu por lá, né? Tem aquela terra no coração, é o nosso contemporâneo. E assim nós pretendemos dar voz a essas pessoas no nosso livro. Nós, para escrevermos o livro, precisamos pensar em alguns termos. Então, o primeiro termo que nós pensamos foi a questão do alemão bessarábio. Porque o alemão bessarábio, ele é sim um alemão russo, certo? Ele foi para a Rússia, nasceu ali na Rússia. Só que a história do alemão bessarábio, ela se distancia dos outros alemães da Rússia, né? Dos alemães do Volga, dos alemães, mesmo os que estão mais próximos ali, mas do Mar Negro. Então, pelo distanciamento, nós acreditamos que chamá-lo de alemão russo não o identificaria bem. O alemão bessarábio, ele é também um alemão romeno, porque a partir de 1918 passam a ser romenos, certo? E o fato da Bessarábia tornar-se Romênia, deles tornarem-se cidadãos romenos, isso permitiu a imigração deles, inclusive para o Brasil, e depois, em 1940, faz com que todos eles retornem à Alemanha. Então, nós pensamos, o melhor termo é o alemão bessarábio, porque esse termo já vai nos dar um resumo dessa trajetória desse grupo histórico. Cidadania e nacionalidade. Às vezes, nós encontramos essas palavras usadas como sinônimo, mas se olharmos atentamente, vamos ver que existe aí uma diferença entre elas. A cidadania ela é dada, ela é conferida, ela é outorgada por um Estado, por um país. Agora, a nacionalidade não. A nacionalidade, ela envolve os vínculos afetivos, sociais, culturais, históricos. Então, às vezes você pode ter a cidadania, mas não necessariamente você construiu a sua nacionalidade. Porque a nacionalidade, ela não vai ser dada, ela vai ser construída. E pode acontecer o contrário também. Você ter uma nacionalidade, mas o governo, por algum motivo, não reconhece a sua cidadania. Na nossa metodologia, bom, como foi que a gente pensou e estruturou a nossa pesquisa? Eu posso dizer que a nossa pesquisa, ela tem é de uma abordagem etnográfica e também de multimétodo. E a nossa metodologia, ela envolveu pesquisa bibliográfica e documental, uso da história oral e bastante, entrevistas semi-estruturadas, relatos espontâneos e a triangulação de dados. A triangulação de dados, ela é fundamental para nos dar credibilidade, porque uma pessoa conta algo para mim, eu preciso me certificar daquilo, com outros relatos ou procurando em documentos também, ou seja, em várias fontes eu preciso achar a mesma informação. Ok, a partir daí eu digo, ela está credenciada, vai para o livro então. A nossa metodologia enfatizou a importância do acervo familiar, composto por fotos, cartas, documentos, pertences e lembranças. Hoje mesmo alguém já chegou aqui para mim e falou assim, eu preciso te mostrar esse documento. E eu fico super feliz quando eu vejo que com esse livro as pessoas têm tirado os documentos lá do fundo da gaveta, têm pego as suas fotos. Muitos escrevem para a gente, falam assim, que pena! Não tem o nome das pessoas escrito aqui atrás da foto, não sei quem são mais essas pessoas, né? Então, mas que bom que nós temos ainda isso, é a nossa chance, hoje com as possibilidades que nós temos de internet, as possibilidades digitais,
Isso é ótimo para a gente poder divulgar e guardar e não se perder essa história toda. E a nossa pesquisa objetiva é compreender, à luz das memórias, as relações entre acontecimentos, ações, tempo e espaço. E então aqui nós formulamos uma tabela. E nessa tabela eu vou então colocar assim os principais, não são todos. No livro você tem lá as referências bibliográficas completas, mas aqui para a gente entender um pouquinho como foi feita a nossa pesquisa. Então, qual é a referência bibliográfica que eu tenho para cada período que eu cito, as pessoas entrevistadas e qual documento também que está me dando base. Na Bessarabia, as nossas principais referências bibliográficas são o Dr. Stump e o Jorge Kossykov. Jorge Kossykov é da comunidade búlgara bessarabiana daqui do Brasil. Temos aqui algumas pessoas que o conhecem, né, que estão aqui conosco. E o Dr. Stump, ele é um professor que nasceu na Bessarabia, foi para a Alemanha, tornou-se professor universitário e durante a sua carreira de mais de 40 anos, ele se dedicou a estudar a migração dos alemães para a Bessarabia. Tem um material fantástico e maravilhoso. Nas entrevistas, nós temos então a entrevista com a Rosine Franz, que é a Franz, Berta Risung e Frida Mohr, que nasceram na Bessarabia. E de documentos, fotos do Heimat Museum e de acervos familiares. Na segunda parte do livro, Um Novo Lar Brasil, a nossa referência bibliográfica é com o professor Armando Antônio, o professor Bruno Soares, os dois são professores universitários aqui no Brasil, e Jorge Kossykov também. Porque ele conta muito sobre a imigração, como se deu, o que aconteceu aqui no Brasil. As nossas entrevistas, além dessas senhoras da primeira coluna, da primeira parte, nós acrescentamos outros aí. Rodolfo Risum, Emília Rising, Alma Suckert e Frida Mohr. E nos documentos nós temos fotos, documentos pessoais e as listas de desembarque entram agora nesse trecho do livro. Em 1939 a 45, nós nos baseamos Bruno Soares, o mesmo professor dali da segunda parte, e Ute Schmidt, que é uma professora universitária também, só que da Alemanha. E ela estuda especificamente a volta dos alemães da Bessarabia para a Alemanha. E entraram aí esses novos entrevistados. Helmut Hiller, Elvira Josen, esses dois moram na Alemanha. Anita Suckert, que mora no Canadá, e a Doris Nebel. E de documentos, entraram então os documentos do acervo familiar, documentos do arquivo de Berlim, porque todos esses documentos de quando eles saem da Bessarabia e voltam para a Alemanha, está no arquivo de Berlim, os dossiês. Então eu pedi para enviarem para mim os dossiês dos meus avós de lá, então tivemos acesso, estamos colocando no livro um dos dossiês. Eu não encontrei esse material no Brasil disponível, então se não é inédito, é muito raro, mas agora nós temos disponível isso para as pessoas verem e conhecerem. E na última parte, quarta parte, recomeços e reencontros, ainda a nossa base está nessa professora Ute Schmidt, e tivemos aí muitas entrevistas. Então, Roberto Baer, Eduardo Maier, Oscar Knopp, Osmar Knopp, Madalena Bayer, Ana Ramsdorff, Guilherme Fitz, Reinaldo Itrage Kannenfischer, a Rosa Buchschutz e o José Gonzalez. Tivemos as fotos e as cartas também. Infelizmente, poucas as cartas nós conseguimos ler, né? Eu tenho uma carta mais antiga de 1948, que eu consegui ler e fazer a tradução. As outras cartas estão naquela caligrafia antiga e a gente tem elas guardadas. Quem sabe um dia a gente encontra alguém que sabe ler? Então você vai nos ajudar aí. Ótimo! Precisamos de ajuda nisso. Apesar de toda essa metodologia,
nós tentamos escrever um livro não acadêmico, mas sim um livro numa linguagem bastante fluida, bastante espontânea, para que ficasse uma leitura leve, né? E para atender, assim, diferentes estilos de leitores. E eu gostaria de encerrar agora essa nossa apresentação com esse nosso pensamento, que também eu e Esther, todo o tempo da pesquisa, falávamos sobre isso. Histórias e documentos guardados não nos enriquecem. É a partilha que agrega valor a eles. Sempre pensamos nisso. Esse aqui é o fundo da capa do livro. São os nomes das famílias dos imigrantes alemães que estão aí nesse fundo, nessa lista. E aqui estão os nossos contatos. Nós ficaríamos muito felizes de ter um feedback de vocês a respeito disso, sobre a apresentação, sobre o livro, ou compartilhar de outras ideias, aquilo que reverberar, por favor. Entre em contato conosco, que será um prazer imenso falar com vocês. Nesse momento, a gente vai dar a palavra ao nosso honorário, da Moldávia, o Sr. Fábio Mendes, por favor. Obrigado. Primeiro, parabéns pelo livro. Quando eu falei com vocês na videoconferência, eu estava na Bahia. Quando eu cheguei em São Paulo, o livro estava em casa. Eu já li de ponta a ponta e adorei e me emocionei muito. Muito obrigado. Só complementando, então, para que as pessoas saibam também, os meus 4 avós e meu pai nasceram na Bessarábia. E a Bessarábia, lá pelos anos 1450, 1500, era um principado. Como a Eliane e a Alma mostraram no mapa, que tinha uma época que a Alemanha nem era unificada, eram vários principados, a Moldávia também era um principado. Lá pelo ano 1600 e poucos, 1650 mais ou menos, ela virou parte do Império Otomano, dos turcos. Então, durante 200 anos, a Bessarábia era Império Turco. E até hoje tem uma região que a Márcia me corrigia, Gagauzos. Os Gagauzos são descendentes dos turcos e que moram até hoje. Tem uma região que até eles gostariam até de serem independentes, e tem algumas regiões que querem independência lá na Moldávia. Uma delas é a Transnistria. Mas, então, em 1812, o Império Otomano foi perdendo espaço, sumindo, e a Rússia sumiu em 1812, a Bessarábia. Quando a Rússia ficou comunista, um ano depois, teve aquele acordo, se não me engano, de Versalhes, que decidiu um novo desenho da Europa, e tirou a Bessarábia, que era um estado russo, e entregou para a România. Também foi aquelas coisas de acordos internacionais. E como a Helene também contou, quando a România ficou comunista na Segunda Guerra, ela perdeu a Bessarábia, que virou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas, como Lituânia, Letônia, Estônia, Uzbequistão, Cazaquistão, todos esses países. A própria Rússia era uma das 15, a Ucrânia era uma das 15, e a Moldávia também era uma das 15 repúblicas socialistas. A União Soviética acabou em 91 e desde então a Moldávia é um país independente. No começo dessa independência, os governos eram muito pró-Rússia. E nos últimos 4 anos, a presidente atual, que chama Maia Sandu, ela é super pró-Europa, o primeiro-ministro é pró-Europa, a maior parte do parlamento é pró-Europa, e com a guerra da Ucrânia, tanto a Ucrânia, quanto a Moldávia, quanto a Geórgia, pediram para entrar para a comunidade europeia. A comunidade europeia estudou e respondeu para a Geórgia: ainda não, você tem que fazer mais lição de casa.
depois a gente conversa mais para frente, mas a Ucrânia e a Moldávia já são candidatas a fazerem parte da comunidade europeia. Isso não quer dizer que elas já são comunidade europeia, elas têm que fazer a lição de casa. A lição de casa é mudar leis, é respeitar o trabalho feminino, é respeitar minorias, é respeitar, acabar com a corrupção. Então tem um monte de mudanças da legislação da Moldávia para que fique mais parecido com as legislações dos países da comunidade europeia, e se provar que já fizeram boa lição de casa, talvez em alguns anos, espero que 2, 3 no máximo, a Moldávia e a Ucrânia vão fazer parte da comunidade europeia. A Turquia há 19 anos quer fazer parte da comunidade europeia e ainda não conseguiu, mas tem outras razões geopolíticas para a Turquia ainda não ter entrado. A Moldávia, então, ficou independente no dia 27 de agosto de 91 e hoje tem 2.600.000 habitantes apenas. É do tamanho de Alagoas, o país pequeno. Além dos seus 2.600.000, ela tem mais de 850.000 moldavos que, por terem cidadania rumena, têm direito de trabalhar na Europa. E como é um dos países mais pobres da Europa, ele é o que fornece mão de obra barata para, por exemplo, em Portugal, quem trabalha hoje na construção civil, limpando lixeiros, são moldavos. Na Itália e na Alemanha, quem cuida de idosos como cuidadores são moldavos. Então, esse tipo de trabalho os moldavos estão fazendo na Europa, aquilo que quando eu era adolescente eram os turcos e portugueses que faziam na Alemanha, em Portugal, na França. Hoje são os moldavos que estão fazendo esses trabalhos mais duros. Eu sou o único representante no Brasil, a única embaixada da Moldávia nas Américas fica em Washington. Então, por ser um país muito pobre, ela se baseia em cônsules honorários como eu, que não sou de carreira, sou só honorário, não ganho nem um tostão, e se eu fizer qualquer evento, eu tenho que pagar do meu bolso, que o país é tão pobrezinho que ninguém me ajuda com nada. Daqui a 2 semanas eu estou indo para Bessarábia, para Moldávia, vai ter uma reunião de cônsules honorários lá e com embaixadores, então nós vamos passar uma semana na Moldávia, depois eu vou também para Polônia, vou para Berlim, vou ficar quase 10 dias em Berlim. Então vou fazer uma volta, já é a 3ª vez que eu vou para a Moldávia. A primeira vez eu fui em 2006, junto com um amigo meu canadense de origem ucraniana, e nós fomos fazer uma busca das nossas origens. E quando eu cheguei no cemitério da Moldávia, de Chisinau, meu pai chama-se Michel Bittelman. Então eu cheguei lá e falei, vocês têm documentos dos nomes de quem está aqui no cemitério? Ah, tem, não sei. E tem algum Bittelman? Ah, tem 2, o Michel Bittelman e a Sarah Bittelman. Eu falei, puxa, Michel Bittelman é meu pai. E aí eu fui visitar o túmulo dele, ele tinha morrido 2 anos antes de meu pai nascer, era o tio do meu pai, e meu pai ganhou o nome em homenagem ao seu tio que estava lá. Aí eu peguei terra do túmulo dele, trouxe um saquinho plástico para o Brasil, para levar no túmulo do meu pai aqui no Brasil. Durante essa guerra horrível que os russos estão massacrando a Ucrânia, a Moldávia se mostrou muito solidária. Então, mais de quase 1 milhão de ucranianos entraram na Moldávia fugindo da Ucrânia. Muitos usaram só como passagem, mas 150.000 ucranianos estão morando hoje na Moldávia, sendo cuidados e morando em igrejas, em escolas e até muitas hospedarias turísticas que normalmente recebem turistas abriram suas portas para hospedar os ucranianos e dar comida, casa, tudo de graça. E teve um filme muito bonito que eu trouxe lá da Moldávia, que passou-se no dia 13 de dezembro. Eu passei no Nibis Cultural
lá na doutora Arnaldo Coscar Freire esse filme. Eu vou passar para vocês o link do filme, se vocês depois quiserem disponibilizar, tá às ordens, que mostra esse filme, chama-se Moldávia, um pequeno país com um grande coração, mostrando como que eles estão cuidando dos imigrantes ucranianos. Então era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e parabéns pelo livro. Obrigada pelas palavras. E agora a gente vai abrir um tempinho para quem tiver alguma manifestação, alguma pergunta, ficar do público mesmo, tem a oportunidade de conversar com elas um pouquinho aqui. Alguém que tem alguma coisa para dizer? A minha curiosidade era do Aimoré. A curiosidade era por que não ter nenhum nome alemão, né? Assim, fundar uma colônia da origem e pegar um nome indígena, né? Assim, que se você olhar, quando eu vi colônia Aimoré e Água, eu falei, não tem nada a ver com alemão, nem bissarabiano, nem nada, né? O porquê dessa escolha do nome por problemas locais? Na verdade, quando foram fundadas, elas não tinham esse nome. Na verdade, quando foram fundadas, elas não tinham esse nome. Elas foram fundadas como Schwebenkolonie e a água da colônia era Coelental. Então, até alguém trouxe um documento para mim escrito lá, Coelental. E era esse o nome que tinham. Só que com o tempo caiu no desuso. Então, até no livro, nós trazemos de volta esses nomes, que eram os nomes originais das colônias. Eram nomes alemães mesmo. E era Schweben porque as primeiras pessoas que chegaram lá, na verdade, não foram os bessarábios, mas foram os alemães de Stuttgart, em 1923. Os alemães bessarábios chegam um pouco depois, lá nessa região. Obrigada. Mais alguém? Não havendo mais, né? Nós vamos agora encerrar aqui. Mas realmente, eu acho que eu falo aqui em nome das demais pessoas da família aqui. Nós agradecemos de coração por esse trabalho que vocês tiveram. Tá? Então, estamos encerrados aqui. Todos estão convidados, né? Acho que a maior parte já estava lá no salão vendo os objetos, as fotos. Mas estão todos convidados a continuar um pouquinho lá para ver um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais.